Meu nome é Célia Bacelar, estou aqui hoje para a gente falar dos tipos de constelação que estou fazendo nesse momento, a partir do isolamento, da quarentena, né? Dessa situação do coronavírus. Eu estou constelando individual com bonecos online e estou constelando com um pequeno grupo do qual eu tenho contato aqui no meu isolamento. A constelação com bonecos, vou falar um pouco sobre ela para você. Você vai me trazer uma questão que pode ser sistêmica familiar, pode ser profissional, pode ser um sintoma, um incômodo, um sentimento, um medo, uma tristeza. Você me traz essa questão, a gente vai conversar sobre ela e nós vamos fazer uma configuração com esses bonequinhos, né? Que é uma técnica maravilhosa, que vai trazer o que está no inconsciente, no teu inconsciente, e vai mover algo de lá em direção à solução. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz já agora, há poucos dias, uma constelação online com uma médica. E ela também é psicanalista, e ela, quando a gente conversou, depois ela me disse isso, quando eu disse a ela, vamos fazer e tal. E depois da constelação, ela me confessou o seguinte, que ela achava que aquela constelação nada iria acrescentar, mas fez. Fez porque ela estava apavorada com essa situação atual, por ser médica, né? E quando nós fizemos, eu configurei colocando o medo, coloquei a coragem, coloquei a fé, ela é uma pessoa bem espiritualizada, coloquei uma representante para ela. Só que eu fiz velada, ela não sabia o que eram aqueles representantes, porque eu também uso âncoras, e aí eu usei papéis. E aí, quando ela colocava a mão sobre esses papéis, que representavam a fé, a coragem, o medo, e ela mesma, ela, em cada representação dessa, aflora um sentimento desse inconsciente, né? E ela dizia que queria a fé bem perto dela, mesmo sem saber que era fé. E a gente foi trabalhando isso. Quando nós chegamos no representante dela, ela relatou querer botar bem longe dela. E aí ela começou a dizer que não agradava, que incomodava. E aí a gente, em constelação, a gente trabalha com as frases de força, que elas também elas são curativas. Lógico que essa cura, ela acontece de dentro para fora, né? Se houver espaço. E aí, quando ela ficou frente a frente com a representação dela como médica, ela era bem dura. E aí eu comecei a trabalhar com essas frases, eu sou muito dura com você, eu sinto muito e tal. Então ela foi se emocionando, chorou, eu trabalhei um pouco com almofadas. E, por fim, a gente conversou sobre a constelação. E para ela foi muito surpreendente, por dois motivos. Primeiro, porque ela disse que já sabia que tinha fé, mas ela amou essa questão da fé sempre perto, né? E ela traz o medo para perto da fé. E a gente também trabalhou o medo desproporcional. Depois ela descobriu que ela nem mesmo está propriamente na linha de frente nesse momento, mas estava sentindo um medo desproporcional. O medo, sim, faz parte, o medo é importante, o medo é uma linguagem, né? Ele nos protege. No caso dela, estava desproporcional. A primeira ficha que caiu para ela foi isso. E a segunda foi quando ela se deparou querendo afastar a representante dela como médica de perto dela, né? E ela se deu conta, então, quando ela foi conversar comigo depois, que ela é muito exigente, ela não se permite o menor erro, né? E aí, então, estudo trabalhado, alguns dias depois ela me mandou uma mensagem, me indicou também uma pessoa e me disse que estava bem melhor, que tinha caído essas fichas de o quanto ela era dura, que ela agora estava se cuidando, né, usando lá os recursos, o álcool, as máscaras e tal, com mais leveza, e que estava muito feliz, porque estava olhando para ela
para ela como médica, né, para esse pedaço dela, para essa parte dela com um olhar mais amoroso. Isso tudo aconteceu numa constelação com bonecos, online. Então, um exemplo é muito legal da gente entender. Por isso, eu convido você, me adiciona no WhatsApp, para tirar qualquer dúvida, para me te esclarecer, porque às vezes a gente nem mesmo sabe qual é o nosso foco, nem mesmo sabe qual é a nossa questão. Para você ter esse primeiro contato comigo, você não paga nada. Nós estamos nesse momento, né, devido a essa situação mundial, né, muitas pessoas precisando, nós estamos com um valor bem especial. E o convite é para que você clique no sininho para receber as notificações, se inscreva no canal, compartilhe e se comunique comigo para olhar também para você, porque cuidar de si é cuidar do outro. E como a gente está precisando de um carinho, mesmo que seja de longe, tá bom? Obrigada.